Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o nosso papo será sobre a importância da escolha dos executivos, principalmente dos chamados C-Level, os principais diretores de uma empresa, aqueles que escolhem qual trajetória uma empresa começará a seguir ou seguirá, e também quais são os benefícios, os riscos, as mudanças na legislação aqui no Brasil e as tendências também internacionais. E para falar sobre tudo isso e muito mais, temos aqui dois especialistas do assunto que estão conosco nos estúdios da BMC, Isabela Magano, da Pipec Advogados. Muito boa noite, Isabela, é um prazer tê-la conosco. Boa noite, é um prazer estar aqui. E Luiz Gustavo Mariano, sócio da Flow Executive Finance. Muito boa noite, Luiz, é um prazer tê-lo conosco. Boa noite, obrigado pelo convite. Bom, pergunta de rito para todos os meus convidados. Quem são no mercado em um minuto? Ladies first, iniciando com a Isabela. Quem que é a Isabela Magano no mercado em um minuto? Boa noite a todos. Eu sou advogada trabalhista, sócia do escritório Pipec Advogados. Nós assessoramos empresas dos mais diversos setores, também executivos. Trabalhamos com empresas e com executivos para montar pacotes de remuneração, contratos, acordos de saída. Esse é o nosso dia a dia por lá. Legal, legal. E mesma pergunta para o Luiz. Quem que é o Luiz Gustavo no mercado em um minuto? Boa noite, meu nome é Luiz Gustavo Mariano, eu sou headhunter há 20 anos, estou hoje na Flow, como sócio da Flow, e a Flow ela é basicamente uma companhia que nasceu para resolver problemas complexos de negócios através da contratação e a seleção de executivos. Então é por aí que a gente foi e enfim, isso que a gente faz. Perfeito. Interessante esse ponto, né? Vamos começar com o Luiz, então, resolver problemas complexos de negócios. Um executivo, no final das contas, é o resolutor de problemas e um executivo deveria ser escolhido na base da capacidade que ele tem de resolver os problemas das empresas. Como que a mudança, como é que a escolha de executivos hoje está mudando, como que mudou e quais são as tendências que vocês estão vendo, que vocês viram nesses 20 anos, estão vendo no futuro para a escolha de executivos de alto nível nas empresas? Olha, a escolha, ela de fato vem evoluindo, você vê um avanço bastante significativo nos critérios que são usados para fazer essa escolha. Se você for olhar tempos atrás, 50 anos atrás, por exemplo, você usava como peso importante nessa decisão o setor de conhecimento do executivo. Então, o executivo conhece o setor para o qual ele vai trabalhar. E assim foi por muito tempo, até a hora em que você começou a perceber que não necessariamente a extrapolação para o futuro da trajetória passada do executivo era sucesso de desempenho daquela pessoa na função nova. Foi quando o mercado começou a trazer novidades, inovações em torno do quais são os aspectos que de fato mudam essa escolha para algo que vá dar certo. E aí, ao longo do tempo, você teve a inserção de vários processos dentro disso. Você teve a inserção de testes comportamentais, testes de capacidade de aprendizado, enfim, teve um movimento bastante importante para o lado, vamos dizer, da psicologia, para o lado do indivíduo. Entrou também bastante em voga o match cultural e tal. O que a gente percebe na Flow de tempos para cá é que existem outros aspectos que contribuem nessa influência e modificação do perfil e da performance do gestor no futuro. Então, e o principal deles, a gente chama de pêssego, né? Então é a combinação entre o que está acontecendo com a governança daquela empresa, o que está acontecendo com a estratégia daquela empresa e que tipo de recursos, que tipo de capital, que tipo de time, que tipo de estrutura aquela empresa oferece para essa pessoa poder performar o que ela vai ter que performar para frente. Então, é um trabalho de predição de desempenho do futuro, onde você reúne as atribuições do passado com os atributos e a real camada, a real atuação do executivo na estratégia do negócio para frente. Então, decifrar esse código do que uma empresa quer para frente e como é que eu combino isso com o executivo que vai chegar performando, é o que eu acho que são as tendências novas do que está na mesa aí para você acertar mais do que errar e ter mais consciência na escolha. Claro, e um grande desafio também, né? É interessante, antes de passar a palavra para a Isabela, esse ponto, você falou de testes comportamentais, né? Testes de aprendizado, match cultural, mas um executivo de 50 anos, 60 anos, que tem 40 anos de carreira atrás,
ele aceita se submeter a um match cultural? Um cara que começou a carreira nos anos 70, 80, né, que teve outro universo, outro planeta, ele aceita esse tipo de teste, né, de série, de teste que seriam normais para um estagiário entrando numa empresa, mas que para alguém que tem um histórico, inclusive muitas vezes de empresas renomadas, poderia parecer até um pouco humilhante, né? Ou pelo menos um pouco frustrante, né? Considerando o ego também de muitas dessas pessoas? Eles aceitam, o ponto não é aceitar ou não, né? Eu acho que a turma até aceita. Não toda hora e não para todos os cargos. O ponto é o para que fazer isso nesse nível, né? Porque o teste, ele tem um papel de tentar trazer para a luz, né, o que você não consegue capturar de uma outra evidência. Então, uma pessoa mais experiente, se você determinou muito bem o que você quer, porque você sabe qual é a agenda da companhia para frente, e você foi procurar alguém que já fez aquilo, o desafio é um desafio de você projetar se ele vai conseguir dar certo ali e buscar evidências na própria trajetória da pessoa de o que ela fez, como ela fez, com quem fez. Menos sobre você tentar trazer algum tipo de teste especificamente para mim. Acho que é uma evolução do mercado. O teste ele pode ser aplicado sim, para você conseguir tentar pegar algum ângulo diferente que você ali no exercício da avaliação plena não pegou. Mas, honestamente, eu acho que de um tempo para cá o peso na evidência do negócio e a não aplicação de testes para cargos altos e você ter conversas e pegar referências e aprofundar o que é a motivação e o desempenho do executivo para frente é mais importante e tem sido mais uma verdade. Telegráfico para passar para você acha que, por exemplo, no caso da Vale, da mudança agora do CEO da Vale, aplicaram algum teste para ele ou foi só uma escolha de encontros, colóquios, diálogos e referências? Não. Já que ele já estava dentro da Vale, inclusive, né? Vamos chamar de teste uma entrevista bem feita. Isso, né? pode ser então, acho que é um teste também. Perfeito. Então, com certeza passou por isso. Isabela, eu queria perguntar agora para vocês sobre a sua parte jurídica, sobre o que está mudando no aspecto de contratação, novos contratos, documentos que estão também sendo incluídos, né, em processos de contratação. Quais são as novas tendências, o que o Brasil está importando de fora ou inovando, o que está acontecendo hoje no aspecto jurídico para uma contratação de um C-Level aqui no Brasil? Perfeito. Olha, eu vejo como principal tendência, algo que já vem acontecendo há alguns anos, dar um peso no pacote de remuneração desse tipo de executivo muito mais a parcelas variáveis. Então, evidentemente que eles vão ter uma remuneração fixa significativa pela responsabilidade, mas um peso muito maior com questões de equity, que são programas baseados em ações, bônus ligados à performance individual ou da companhia. Então, a gente fala de pacotes de remuneração que são muito complexos e multifacetados e customizados para aquela posição específica e para aquela pessoa específica. Mas o que se busca por meio disso, no fim das contas, é alinhar os interesses da companhia, do acionista, do investidor, aos interesses daquela pessoa e a atuação daquela pessoa. Existem várias ferramentas para isso. Então, por exemplo, a gente pode pensar em planos de stock options, RSUs, enfim, esses planos baseados em ações ou equity que alinham os interesses do investidor, do acionista, à atuação do executivo. Se o valor da ação da companhia sobe, ele também ganha com isso no tempo. Incentivos de longo prazo, que buscam estabelecer metas que são de longo prazo mesmo, para evitar que um executivo entre com muito gás, com ótimas intenções, mas trazendo só o foco no curto prazo e assumindo riscos que talvez nem ele vá ver, o sucessor dele vá herdar. Então, esses incentivos de longo prazo também funcionam para isso. Então, o que eu estou falando, na verdade, é de um plano de remuneração que é complexo, de várias facetas e que é especializado para aquela situação da companhia e da pessoa. Em termos de contrato, a gente tem vários modelos possíveis, né? Muitas vezes essas pessoas sequer são regidos pela lei trabalhista, não são CLT, às vezes sim. Então, eles podem ser o que a gente chama de um diretor estatutário ou um administrador diretamente da companhia, ou eles podem ter um vínculo empregatício também. Isso vai variar muito do tamanho da companhia, enfim. E a gente vê também uma série de cláusulas que são negociadas em um ou outro contrato, seja de emprego, seja num contrato de um diretor estatutário, para trazer também algumas proteções para o executivo.
Então, uma cláusula, por exemplo, de D&O, que é uma responsabilidade, um seguro de responsabilidade civil, que proteja aquela pessoa caso ela venha a ser responsabilizada enquanto pessoa física durante a sua atuação na companhia, cláusulas de não compete e por aí vai. Interessante esse ponto, antes de entrar nessas cláusulas que merecem um bloco quase à parte. Esse ponto que você falou do alinhamento dos interesses da companhia, dos investidores, né, e do executivo. Nem sempre isso acontece, nem sempre aconteceu. Inclusive, os últimos casos icônicos de problemas que algumas empresas tiveram com a atuação de executivos, muitas vezes até fraudulentos, né? Penso no IRB Brasil, por exemplo, onde executivos estão sendo processados, ou Americanas também, foram provocados muitas vezes por essa falta de alinhamento e muitas vezes foi uma derivação desses contratos que levam benefícios, como stock options, porque no caso do IRB, o interesse dos executivos era manter as ações no nível mais alto possível, porque eles vão ganhar com isso. Depois se descobriu a fraude contábil que foi realizada, as ações desabaram e eles foram acusados, estão sendo processados por essas fraudes. No caso da Americanas, algo muito parecido, um pouco diferente, uma fraude de outro tipo, mas também algo nesse aspecto. Como evitar que essa natural tentativa de alinhar os interesses das partes não possa ser algo que se torne um problema para a empresa e acabe incentivando comportamentos perigosos, né, até suicidas muitas vezes. No caso da Americanas, a empresa dificilmente vai conseguir se reerguer nessa situação por causa dessa vamos dizer assim, mal entendimento da questão dos incentivos que o contrato dá para esses executivos. Perfeito. Eu acho que é por meio exatamente dessas amarras jurídicas e das características do pacote de remuneração. Então, a gente pode falar em stock options de maneira ampla, mas cada programa de stock options é um. E você pode, por exemplo, diluir o recebimento dessas ações no tempo, a partir de um período pequeno, depois que vai crescendo ou que vai diminuindo, atrelar isso também à performance. Então, você tem diversas ferramentas para desenhar esse programa de stock options, de RSUs, ou qualquer que seja, de incentivo de longo prazo, para garantir que não haja um passo maior que a perna no início. E mais do que isso, também cláusulas contratuais que a gente vê com cada vez mais frequência, que eram mais discutidas até do ponto de vista jurídico no Brasil e que agora vêm sendo aceitas, que são as chamadas clawback clauses, que são cláusulas que permitem à empresa pedir a devolução de valores que foram recebidos antecipadamente, caso haja alguma questão ética, alguma fraude, alguma coisa como ocorreu aí nos exemplos citados. Perfeito. Só para terminar, temos mais 2 minutinhos. Na sua opinião, como evitar esse tipo de fraude, esse tipo de comportamento? Telegraficamente, 1 minutinho só. O problema é um controle maior, por exemplo, de órgãos internos da empresa, de consultorias, de empresas de auditoria. Como evitar que incentivos como esse acabam sendo, vamos assim, mal utilizados por executivos mal intencionados? Ou é um problema que é interno da empresa ou deveria ter um controle externo que evite a influência desses executivos? Eu diria que é um pouco de tudo. Eu acho que é um pouco de controle interno, um pouco de controle externo e eu acho que um bom alinhamento dos interesses de todos que estão lá. Se não há esse alinhamento, aí as pessoas acham mecanismos para burlar o sistema como um todo. Perfeito. Vamos para um rapidíssimo intervalo e já voltamos. Vamos pegar desse gancho para falar sobre a importância de como selecionar executivos de alto nível, de alta relevância para o futuro de uma empresa. 2 minutinhos, voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre a importância de escolher executivos de alto nível em empresas e como isso acaba afetando positivamente ou negativamente o futuro de uma entidade empresarial. Estamos aqui nos estúdios da BMC com 2 especialistas no assunto, Isabela Magano, da Pipec Advogados, e Luiz Gustavo Mariano, sócio da Flow Executive Finance. Luiz, iniciando esse segundo bloco com você, falando sobre essa mudança agora que teve na maior empresa privada no Brasil, né, que é o assunto dos últimos meses. A Vale mudou
o seu CEO após vários anos do período de Eduardo Bartolomeu, né? Agora o Gustavo Pimenta se tornou o novo executivo. Ele já era um vice-presidente, se não me engano, o diretor da Vale, e agora ascendeu, na verdade já está em fase em processo, vai demorar alguns meses essa passagem de bastão para se tornar o CEO da Vale. Estão mudando todas as diretorias. Na sua opinião, como que esse processo foi feito internamente? Por que eles preferiram um candidato interno a outros que haviam no mercado? Por exemplo, o ex-CEO da BRF, por exemplo, né? Outros CEOs também que eram candidatos. Quando uma empresa tão grande assim muda o seu CEO, o que acontece entre as diretorias, vice-presidente? Quais são as primeiras mudanças e como elas devem ser feitas para evitar problemas, na sua opinião? Bom, a Vale, ela é um colosso, né? Uma empresa muito grande, complexa, no limite assim, do que você pode levar a palavra da complexidade, né? Então, ela tem operações globais, ela tem produtos, são produtos altamente competitivos com mercados que oscilam, concorrentes agressivos, uma relação de oferta e demanda muito diretamente ligada, né, ao desempenho dela, uma questão de produtividade, de custo, de tudo isso é bastante forte dentro da companhia. Então, não é em qualquer lugar ou não são muitas as pessoas no Brasil, quando você pensa na seleção da posição do CEO, não são muitas posições no Brasil que podem, né, ter espelhos com que um executivo da Vale vai liderar. Então, eu soube que sim, teve um processo profissional, né, realizado para poder assessorar os conselheiros e a governança da companhia na escolha de um CEO para o próximo ciclo da empresa. E o fato é que essa lista não é uma lista longa, ela é uma lista curta quando você combina todos os desafios, né, que existem já no dia a dia da Vale. E aí você soma isso, potenciais projeções de desafios que ela tem para frente. Numa economia global com uma inflação nunca vista, numa economia global com os custos cambiais mais altos também do que nunca, as economias do mundo crescendo, mas crescendo sob esse custo de inflação mais complexo do que antes, China crescendo menos também, né? China crescendo menos, um mercado importante para a Vale, então tem um tema de diversificação aí do que ela faz com a carteira de clientes dela, operações globais que ela tem também. Então assim, quando você coloca o que já é a companhia, né, e você projeta para frente o conjunto de desafios em todas as esferas do que significa a palavra desafio, né, na estratégia, no mercado, na cadeia, na governança, nas condições, nos recursos, nas pessoas. Então é um desafio robusto. Então tudo isso para dizer que não é uma lista longa, é uma lista em que se você for de fato buscar as pessoas prontas para este desafio, você chega numa lista que a gente fala, uma lista longa bem curta. Aqui no mercado brasileiro, que é uma companhia que tem a sede no Brasil, então dificilmente você vai conseguir fazer outro tipo de seleção que não de brasileiros para tocar essa companhia. Por que você acha que os gringos não viriam trabalhar na Vale ou porque a Vale não aceitaria, o environment da Vale não aceitaria um estrangeiro no comando da empresa? É que eu acho que eu acho que tem sim pessoas estrangeiras que poderiam atuar, se você olhar a trajetória deles como um peso mais relevante. Acho que tem companhias globais que tem o mesmo tipo de complexidade, mas a vaga é no Brasil, a posição é uma companhia majoritariamente de executivos brasileiros, a sede da empresa e a maior massa de pessoas fica aqui. Então, acho que isso traz, de repente, desafios de adaptação e de performance, claro, que trazer um brasileiro com essa visão pode ser mais vantajoso. Então, você perguntou, né, então, como é que um processo desse é feito? Então, ele deveria ser feito assim, né? Você reúne todos os tipos de desafio e você vai numa linha de minimizar o risco da contratação errada, né? Porque o nosso pleito é atuar muito mais como um gestor de risco, porque trocar uma pessoa depois que você colocou é muito mais caro do que você se esforçar um pouco mais para procurar a certa e definir bem certos critérios que vão compor aquela escolha. Porque não é só o salário da pessoa, o tempo que você perde, né? O contrato que foi desfeito. Você perde o tempo que não deu certo para a empresa, a estratégia que foi colocada no lugar errado, o time que você perde. Enfim, tem um monte de consequências intangíveis, bem tangíveis, quando você erra uma escolha. Então, acho que ela foi feita num prazo longo, num prazo adequado, pelo que eu pude acompanhar pelas notícias. Assim. Acho que ela teve um critério de escolha, até vazou uma lista lá de pessoas que estavam sendo avaliadas poxa, boa parte daquelas pessoas de fato deveriam estar naquela lista, não acho que foi uma lista mal feita. E aí a escolha do executivo, né, do Gustavo, para ocupar
a cadeira, eu acho que por alguns fatores, para mim foi uma escolha acertada, tá? Não sei se vocês já viram, mas a trajetória do Gustavo é espetacular. Ele passou por muitas cadeiras em companhias de mesmo porte, mundo afora. Chegou a ser executivo de uma grande companhia de energia em Chicago, na matriz da empresa. Então, trabalhou lá e viu um negócio global. Foi CEO de outras operações na América Central. Então é uma pessoa bastante competente. Dentro do que é o principal critério de escolha de uma companhia como a Vale é uma empresa de capital intensivo, né? Então, ela requer muito acesso ao mercado de capitais, ela requer muito acesso a dívidas, a equities, a operações financeiras constantemente societárias. Então, como ela é uma empresa global, muito intensiva em capital, não é uma má ideia você, neste momento de mercado que eu falei de contexto internacional, ascender essa cadeira a um executivo que vem de uma linha de finanças, né? O Gustavo era CFO. E ele tem, como ninguém, aí, um acesso e um conhecimento do mercado de capitais bastante elevado, fora de operações, mas como trajetória principal, ele veio da cadeira de finanças. Então, eu acho que, nesse quesito, para o momento, me parece uma escolha tecnicamente embasada e acertada. Eu não vou entrar no mérito da pessoa dele, acho que daí é uma coisa para ser avaliada de uma outra forma. E o que eu acho é que você tem outro componente que é um componente importante. Eu, particularmente, aí falando agora como brasileiro, eu acho que está mais do que na hora da gente começar a dar uns tiros, arriscar um pouquinho mais na seleção de pessoas que estão chegando nos cargos de liderança das grandes companhias brasileiras, né? Então, o Gustavo, ele está mais do que preparado, conheço ele, por sinal, é uma pessoa muito qualificada, e eu acho que o sinal que a gente dá, né, para o mercado de, olha, poxa, tem gente nova chegando, porque você fica sempre pegando os mesmos que estão sempre resolvendo os problemas de maneira muito qualificada há bastante tempo, mas acho que a gente pode também começar a ampliar o leque de executivos que o Brasil mostra aí nas suas principais companhias. Então, acho que o processo foi um processo bem feito. E aí, o desdobramento para baixo vai um pouco do que é o que ele espera da estratégia para frente. Então, vai depender um pouco da ênfase que a companhia quer dar, se aquele executivo tem a agenda que ele espera que se entregue dali para frente. Então, é uma cadeira nova que é desenhada e você vai avaliar a pessoa olhando para frente. Esse é o ideal, né? Não olhar o que ela fez até aqui, porque você pode ter, de novo, a curva de aprendizado de alguém neste nível para uma agenda para frente pode ser muito mais cara da companhia do que ela, de maneira transparente, reposicionar aquela pessoa ou trazer alguém de fora. Esses são os principais parâmetros. Antes de passar para a Natália a questões jurídicas, eu queria só complementar esse aspecto, porque, só para entender, quando um executivo de uma empresa tão importante como a Vale, mas em geral de grandes empresas, se torna presidente, muitas vezes a tendência é fazer terra arrasada em volta, zerar toda a diretoria e posicionar homens de confiança, muitas vezes, né? Ou para dar uma renovada, ou também para tirar pessoas da qual simplesmente não confia. Quanto que isso acontece, na sua opinião? Quanto que isso é positivo ou perigoso para uma empresa? Substituir pessoas que muitas vezes têm uma competência técnica comprovada por anos que estão lá, mas não são do entorno pessoal do presidente, para colocar pessoas que muitas vezes estão assumindo, não digo a primeira vez, mas com menos experiência, mas do qual o presidente tem total confiança. Isso acontece normalmente, está acontecendo mais vezes, menos, e a sua opinião, é positivo ou perigoso para uma empresa? Não, eu acho que a gente está numa evolução de definir melhor os critérios mesmo do negócio que vão se desdobrar para uma necessidade de perfil. Eu acho que essa troca, antigamente, poderia ser uma troca um pouco mais lastreada em confiança. Tem que ter confiança, acho que confiar, né, em quem vai ser o seu braço direito, esquerdo e as duas pernas é importante, mas eu percebo um movimento de você melhor organizar o que de fato, tecnicamente, você espera que a pessoa tenha experiência para, e aquilo ser uma escolha um pouco mais embasada. Assim. Eu acho que acontece, talvez dê a sensação de que acontece por uma relação mais de confiança, ou não faz parte do meu grupo. Com certeza pode ser que seja um fator ali de decisão, de influência, mas eu de verdade acho que nós estamos evoluindo nas companhias brasileiras, na sua governança e na sua forma de escolher. Eu vejo uma evolução bastante forte nos últimos 10 anos para esses critérios. E aí é isso, o que ele vai montar é o time que tem que olhar para a performance futura. Né? É tão simples quanto isso. Então, você tem que montar o melhor time para alguma coisa. Né? Então, evitar rotular é bom para quê? Né? Eu acho que esse para quê é a chave. Né? O que eu preciso e o que seja feito. Perfeito. Por aí. E vamos falar agora um pouquinho sobre as questões jurídicas, Isabela, uma contratação
tão relevante, tão importante como a do presidente de uma empresa como a Vale. A Vale é uma empresa que trabalha em um setor muito complicado, a mineração. Nos últimos anos, 2 grandes acidentes marcaram a história da Vale, Brumadinho e Mariana. Um CEO acabou perdendo o seu cargo por causa de um comportamento não adequado, até do ponto de vista da comunicação, né? Famoso, estamos falando do Fábio Schwartzman, numa audiência no Congresso, ele sequer se levantou quando teve um minuto de silêncio para as vítimas de Mariana, de Brumadinho, aliás. Mas, num cargo como esse, quais são os cuidados jurídicos que a empresa e o executivo também devem tomar em termos de contratos, de garantias, seguranças para ele e para a empresa também? Questões de imagem, né, que muitas vezes um problema de imagem da empresa acaba se repercutindo nele também e vice-versa, né? E o que você está vendo está sendo feito no Brasil? Quais são as novas tendências para eliminar, né, ou pelo menos reduzir esse tipo de riscos? Perfeito. Quando a gente fala de executivo C-level, a imagem deles acaba se misturando com a imagem da empresa, isso é inevitável, né? Então, acho que as questões reputacionais, você citou aí o exemplo da Vale, são super importantes. E eu acho que uma ferramenta que sempre vem à tona nesse tipo de contratação, um contrato, é o D&O, que a gente já mencionou, que é um seguro de Directors and Officers, é um seguro de responsabilidade civil, que dá ao executivo conforto de que se ele vier a sofrer algum dano reputacional, se ele vier a ter seus bens constritos, sofrer qualquer prejuízo, tiver que contratar advogados, ele vai ser ressarcido por isso, pela companhia. Então, é uma proteção pessoal para o executivo que é muito comum de ser dada nesse tipo de contratação. E não necessariamente vai cobrir tudo. Evidentemente, vai haver um resquício de risco. Às vezes, a gente tem side letters ou outros tipos de ajustes que também são negociados e feitos com a companhia para dar maior conforto para essa pessoa. Do ponto de vista da companhia, também há uma série de cláusulas ou até contratos que podem ser firmados. A gente pode pensar primeiro num acordo de não compete, então para proteger a companhia caso aquela pessoa saia, isso é típico nesse tipo de contrato. Cláusulas de arbitragem, então hoje isso também pode ser usado, inclusive com empregados que sejam CLT, desde a reforma trabalhista, estão cada vez mais frequentes e isso permite que eventuais disputas no futuro sejam dirimidas por uma câmara arbitral em ambiente privado, com mais celeridade e às vezes até com árbitros um pouco que tenham mais especialidade até no negócio da própria companhia, para entender, por exemplo, as complexidades de um acidente como esse. Então, acho que esses são 2 bons exemplos. Há vários outros também. Às vezes, um executivo vai entrar numa companhia já numa situação de potencial troca de controle, alterações societárias, e quer uma garantia de que, se houver uma alteração de controle, um takeover por outra companhia, ele vai ser remunerado por isso. Se ele tiver que sair, então a gente hoje já ouve falar muito nas chamadas cláusulas para queda, Golden Parachute, que é justamente isso. Numa situação de emergência, ele tem que sair às pressas, o que ele vai receber por isso, e normalmente é um pacote muito generoso. Ou mesmo pacotes de saída generosos, né? Generosos, com planos de saúde diferidos no tempo, anos de salário e etc. Interessante. Só para terminar também esse bloco, temos mais 2 minutinhos. Você falou de pacotes que podem remunerar o CEO em caso de hostile takeover, né, de compra hostil. A gente viu agora recentemente uma tentativa de compra hostil no mercado, no setor farmacêutico, né, com a Grupo Hypera. O executivo, o CEO, que também é principal controlador, e o conselho recusaram. Não é a primeira vez que isso acontece no Brasil, onde o CEO, às vezes é principal controlador, às vezes não, recusa uma oferta hostil porque não considera o valor adequado das ações. Mas quanto que um CEO acaba sendo influenciado pelo medo de perder o seu cargo em caso de oferta hostil e quanto e como calibrar um contrato desse tipo para que o interesse dos acionistas, que muitas vezes é vender, né, é monetizar, é conseguir gerar valor para o seu investimento, acaba sendo diferido de um interesse de um executivo que é manter o controle sobre uma realidade onde ele é o número 1. Como conseguir juntar, né, conjugar as duas coisas?
Exatamente. Eu acho que isso tudo vai depender muito do pacote de remuneração daquele executivo. Se for algo muito objetivo, muito simples, pode ser que ele se desalinhe com os interesses do investidor ou interesses maiores da companhia. Se, por exemplo, ele tem um plano de stock options, ou um plano baseado em ações, em que a valorização da companhia também resulte em ganhos financeiros para ele, ele vai ter muito mais chance de colaborar ou apoiar uma decisão como essa. Então, por isso que o desenho de um pacote remuneratório de uma pessoa como essa tem que ser muito bem feito, estudado, imaginando não só o dia de hoje e a atração dessa pessoa, mas o planejamento da companhia a curto, médio e longo prazo e esses diferentes cenários, para que seja bem calibrado e equilibrado mesmo. Esses casos, só para terminar, em alguns segundinhos, esses casos são utilizados nos escritórios de advocacia como vocês, como, vamos assim, histórico, como jurisprudência informal, entre aspas, para calibrar melhor os incentivos, ou vocês olham para outras realidades? Sem dúvida, eu acho que há uma troca, né? Benchmarks são feitos, situações são avaliadas, precedentes quando isso gera disputas judiciais. É claro que muitas dessas questões são levadas para arbitragem e na arbitragem a gente não tem acesso, claro. mas sim, comparações e benchmarks são feitos com frequência. Perfeito. Vamos pegar o nosso próximo bloco a partir desse gancho, 2 minutinhos e já voltamos aqui no nosso BMC Talks, falando sobre a importância de escolher de forma correta os executivos C-level, né, os presidentes, diretores e vice-presidentes também de empresas aqui no Brasil. Não sai daí, voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks, hoje à noite o assunto é sobre como escolher de forma adequada, da melhor forma possível, um executivo C-level, diretor-presidente, para empresas aqui no Brasil. Estamos aqui com 2 especialistas da área, Isabela Magano, da Pipec Advogados, e Luiz Gustavo Mariano, sócio da Flow Executive Finance. Luiz, falando agora, voltando rapidinho sobre a Vale, porque é interessante outro aspecto dessa mudança de comando. O Eduardo Bartolomeu não tinha a mínima intenção de sair, pelo menos não agora, porque o mandato dele foi encurtado por uma decisão do Conselho imposta, vamos dizer assim, ou pelo menos muito influenciada por pressões políticas. O governo estava fazendo pressão, inclusive aplicando multas que eu sempre disse aqui na BMC, completamente descabidas contra a Vale para forçar essa mudança. Como evitar, na sua opinião, esse tipo de, ou pelo menos contornar tipo de pressões que podem acontecer na Vale ou em outras empresas, mas na Vale pela dimensão, pela relevância que a empresa tem no Brasil, e como que vocês atuam quando há essas pressões, não só políticas, mas também de outro ambiente, muitas vezes questões familiares, né, de famílias que controlam partes da empresa, tem disputas internas entre herdeiros, como fazer uma seleção adequada de executivos em um ambiente com pressões tão fortes e tão duras também. Sim. Não, esse é um bom ponto. O que a gente percebe é que as escolhas, né, os processos de seleção, eles estão cada vez mais colegiados. Então você tem mais stakeholders que participam daquele processo. Então, se for quebrar o processo, esse processo ele vai desde a definição do perfil até as entrevistas e a elaboração da proposta financeira. De um tempo para cá, esses processos eles estão com bastante gente participando quando a companhia é uma companhia que tem um bloco de controle, vamos dizer, diluído, né, entre diversos tipos de investidores e acionistas ou representantes dos investidores. Então, o que a gente faz? Né? A gente tenta tirar a escolha dos itens de subjetividade. Né? Então, primeiro, participar todo mundo que vai entrevistar e vai escolher a pessoa no processo de definição do perfil. Então, pegar lá mesmo todos aqueles conceitos que eu descrevi antes, né? Então, o que você imagina para frente enquanto estratégia, quem são os seus ofensores, o que são os seus desafios de negócio, as oportunidades que tem na mesa. Então, definir ali, se você fosse desenhar, né, o candidato ideal, quem é essa persona? Então, a gente tem esse exercício bastante detalhado lá na Flow, ele é bem rico e o principal papel dele é justamente você eliminar ou trazer para a mesa um pouco mais de objetividade do que é o ideal a ser buscado. Né? Sempre tentando pensar que todo o tempo que você consegue reduzir de algo que alguém não viveu, você está trazendo a vantagem competitiva da pessoa já saber o que ela vai encontrar.
Tudo aquilo que ela não viveu é um risco. Né? E como é que você endereça esse risco depois que ela entra? Então, uma vez feito isso, a gente vai para o mercado e traz para o cliente, em cima daquilo, né, não depara também eliminando o nosso viés inconsciente enquanto quem escolhe, né, trazendo uma análise do porquê que nós estamos recomendando aquela lista de pessoas para aquele grupo. Então, esses são passos. O outro passo é uma vez que aqui nessa etapa, você consegue nortear as decisões com aquele frame na mão. Né? Então, você mergulha muito mais em critérios do que a pessoa viveu, do que a pessoa não viveu, o que é risco, o que não é risco, o que é um risco aceitável e o que é um risco não aceitável para o momento, o risco que eu falo de desempenho. Né? E aí você vai norteando a escolha até a hora que você chega numa lista curta e consegue colegiar, consensar quem que é o melhor executivo ou executiva, a melhor pessoa para aquele momento da empresa naquela função. Então isso é bastante presente em vários tipos de governança corporativa. Né? Então você tem as companhias, são as companhias, por exemplo, multinacionais. As companhias multinacionais no Brasil, elas são subsidiárias. Então contratar um executivo para uma subsidiária é diferente de contratar alguém que vai atuar na matriz. Você vai contratar investidas de fundo, venture capital, private equity. Você entra numa linha em que o que é a agenda do private equity? Né? O private equity ele trata a companhia como um ativo, né? Ele entra para sair um dia. Alguém investiu naquele ciclo de 5 a 7 anos de investimento, ele tem uma TIR para pagar para o investidor que colocou capital ali. Então a governança dessa companhia é uma governança em que toda hora em que ele vê o projeto atrasando, ele está perdendo o retorno sobre o investimento que foi feito. Então ele acelera muito mais a pessoa pronta do que espera alguém aprender alguma coisa. Então muda a característica e você tem que colegiar muito sobre o fundo e a família, o dono que vendeu uma fatia para aquele fundo. Né? Então, como é que essa governança modifica e influencia o perfil dos executivos que vão tocar a companhia? E por aí vai, capital aberto é outra coisa, capital aberto com controlador é outra coisa, capital aberto com controle diluído, com pessoas que se encontram com fundo de investimento long short, enfim, aí você vai mesclando tudo isso, é analisado e faz parte dos critérios que vão definir o perfil da pessoa. Então, às vezes tem a pessoa que é perfeita para a cadeira, mas ela nunca atuou naquele tipo de governança, não serve. A pessoa, ela, às vezes você tem que entender que governança ele é um fator nesse nível dos que mais influencia na ótica do que é a pessoa que vai viver ou não viver aquilo. E também tem um outro ponto que isso se conecta diretamente ao tipo de incentivo que a doutora comentou. Então, o sistema de recompensa para cada um desses tipos de governança, a forma como você vai modular não só a escolha, mas também o tipo de incentivo muda completamente. Então, vai muito de caso a caso. Interessante, só para terminar esse assunto, você falou tudo aquilo que aquele executivo não viveu é um risco, né? Sim. Isso é interessante, essa questão da Vale, a shortlist que apareceu no começo do semestre para o conselho da Vale, dos possíveis candidatos à sucessão do Eduardo Bartolomeu, nenhum deles vinha do setor de mineração, se não me engano, né? Pouquíssimos vinham do setor de mineração, os outros eram, por exemplo, o Francisco Gomes Neto da Embraer, o Carlos Pierin da Equatorial, a empresa de energia, o Cristiano Teixeira da Klabin, etc, etc. O Antônio Macioneto aqui da Caoa, que é uma montadora. Mas o próprio Pedro Parente também, que passou por várias outras empresas, foi CEO da Petrobras, da BRF, entre outros. Como que executivos que estão em setores tão diferentes conseguem atuar em setores tão complexos, passando de aviação civil para a mineração ou passando de petróleo para carnes de frango, né, carnes de aves, e dando certo? Na sua opinião, qual que é o segredo de executivos que conseguem passar de setores que eles nunca viram antes e que aparentemente não sabem como funciona no detalhe e conseguir performar, né, ter um desempenho positivo? Nessa lista que você comentou, tem uma coisa em comum, que são todas companhias brasileiras com operações internacionais e com capital aberto. Então, na hora em que você pondera os itens com o qual você vai escolher a pessoa, isso, neste nível, tem mais peso do que o peso específico do setor. Não que ele é excludente, ele pode sim significar um risco, e aí a gente vai dar um duplo clique, então, para mergulhar nesse risco agora. Você entende que essas companhias têm uma operação já quase que centenária, né? Vamos dizer, a coisa roda. Né? Vai sozinha assim. Você roda, tem gente boa, tem gente com trajetória especialista naquela função. Então você tem bastante gente que consegue levar o dia a dia e os projetos principais das operações na companhia. Então o que você escolhe, né, são critérios mais
relacionados à estratégia, à gestão, à alocação de capital, relacionamento com investidores, de repente um crescimento mais inorgânico, desinvestimento ou mais orgânico, tudo isso entra na conta aí. Então, você tem esses critérios. Olhando especificamente por que uma pessoa que não tem um conhecimento específico setorial, ela consegue mudar de um lugar para outro e dar certo no outro setor, então tem duas análises. A primeira análise é que você encontra naquela pessoa uma capacidade de aprender, né? Então ela consegue diagnosticar, aprender e botar em prática aquilo que ela sabe, já fazendo um diagnóstico daquilo que ela viu pela frente. E tem uma outra coisa, que se aquela agenda da operação não é uma agenda principal para a companhia agora, essa pessoa tem tempo com os times que ela tem de aprender um pouco mais sobre a operação, então ela tem um tempo para aprender o que ela não sabe. Eu acho que são esses dois principais componentes que vão reger esse critério, essa escolha. Mas o último, que é o mais importante, que é uma coisa que eu sempre falo, toda empresa é um processo. Ela compra uma matéria-prima, transforma e vende. Isso vai desde serviço, tecnologia, indústria de bem de consumo, montadora. Então, você consegue, essas pessoas, quando chegam nesses níveis, eles enxergam muito mais a atuação deles no processo do que especificamente numa parte do processo que é produzir ou transformar ou comprar aquela matéria-prima. Então, esse atributo, né, de enxergar o todo, de conseguir encadear toda a cadeia de valor da companhia, faz com que você consiga mudar de uma companhia para outra, porque você está olhando o processo com gente boa que entende cada etapa dele. Você não está olhando necessariamente você ser a pessoa de uma etapa daquele processo. Acho que isso é um fator importante que ajuda nessa mudança de um lugar para outro. Perfeito, perfeito. Interessante, a gente precisa chamar o intervalo, mas já voltamos com a Isabela, porque esse ponto vai ser o nosso gancho para o próximo bloco. Então, 2 minutinhos e já voltamos aqui no nosso Talks para voltar a falar sobre a importância de escolher de forma correta os executivos C-Level no Brasil. Não saia daí, voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre a importância de escolher os diretores e os presidentes, os chamados executivos C-Level, de forma adequada, de forma correta e eficiente, claro, para as empresas brasileiras. Estamos aqui nos estúdios da BMC com 2 especialistas no assunto, Isabela Magano, da Pipec Advogados, e Luiz Gustavo Mariano, sócio da Flow Executive Finance. Isabela, queria perguntar agora sobre a questão do risco que um executivo pode provocar para a própria empresa em termos não só de imagem, mas também vamos dizer assim, impedir o crescimento ou a evolução da empresa por causa do seu comportamento na pessoa física. E como evitar isso? Exemplos. 2 empresas que queriam recentemente abrir o seu capital na Bolsa, penso na Madeiro ou na Havan, acabaram recuando por causa do comportamento, no mínimo, criticável, dos seus executivos, dos seus sócios controladores, né? No caso do Luciano Hang, no caso da Havan, e no caso do controlador da Madeiro, que nas redes sociais ou em ambientes públicos acabaram falando coisas que depois provocaram muitas polêmicas, né? Com declarações muito polêmicas. Inclusive, eu me lembro, a Havan chegou a publicar o seu prospectus do IPO, onde eu mesmo li esse prospectus para escrever a matéria. Um dos riscos da empresa, riscos do negócio, era o sócio controlador. Era o próprio Luciano Hang, era descrito nos riscos, né, do negócio, vamos dizer assim. Como é possível evitar, como é possível limitar, né, que o CEO, o controlador, o sócio controlador, o sócio de maioria, seja um risco para o negócio? Quais são os, vamos dizer assim, os possíveis instrumentos jurídicos que uma empresa pode utilizar e como contornar esse tipo de situações de danos de imagens para a empresa provocados pelo comportamento inconsequente, podemos usar esse termo, de executivos ou de controladores? Perfeito. Como eu disse, nessas posições de C-Level, a imagem da companhia está muito vinculada à imagem do CEO, da pessoa que está ali representando nas redes sociais, em eventos. Então, eu acho que o primeiro passo é restringir isso em contrato. Essa pessoa nessa posição, por mais que ela tenha uma rede social própria ou queira se pronunciar, participar de grupos, ela está sendo vinculada à companhia por todo o público que assiste. Então, eu acho que sim, a companhia pode regulamentar isso em contrato, restringir
e também ter uma assessoria para essa pessoa que possa guiá-la. Mas mais do que isso, acho que tem que ter ferramentas, inclusive financeiras. Se essa pessoa ultrapassa uma linha, causa um prejuízo, gera um dano reputacional para a companhia pode sim, por meio de cláusulas jurídicas, né, ou reaver pacotes que foram dados por meio das clawback clauses, ou deixar, atrelar certas parcelas a esse tipo de conduta também, que tem que estar previsto em contrato, mas é possível de se regulamentar para que essa pessoa também sofra uma consequência financeira. Eu acho que, em linhas gerais, é isso. É regulamentar em contrato e cuidar para que isso não aconteça com a empresa, né? E você está vendo isso acontecer recentemente, esses casos de muitas vezes nem só em rede social, de entrevistas concedidas. No caso do Madeiro, foi uma entrevista durante a pandemia em que ele criticou o lockdown, o fechamento, dizendo que iria demitir muitas pessoas, né? Isso acaba sendo utilizado como um precedente importante, acaba influenciando contratos novos. Você viu isso acontecendo? Ou ainda algo muito assim, no começo desta nova tendência dos contratos? Eu acho que cada vez mais, sim. Eu acho que é um tema que é relativamente novo, mas que vem sendo discutido juridicamente. A gente acaba de passar por uma eleição, né, a prefeito, e a gente tem falado muito em assédio eleitoral também. Então, qualquer manifestação política de um representante de uma companhia, do ponto de vista jurídico, também traz reflexos ali para aquela companhia internamente, em relação aos empregados. Para o mercado também, evidentemente, porque atrela a imagem da companhia, mas aquela pessoa, apenas por se pronunciar politicamente, está pressionando ou influenciando os empregados, e fala-se então em assédio eleitoral. Isso já começa a gerar também discussões e precedentes na Justiça do Trabalho. E o que isso nos diz? Que a gente precisa sim regulamentar isso. A pessoa não pode, enquanto um C-level, o representante da empresa, tem uma liberdade de expressão que é relativizada porque está muito atrelada à imagem da companhia também. E só para terminar esse assunto, os executivos estão aceitando isso? Porque, de novo, o ego nesse tipo de pessoas é muito elevado. Então, os executivos acabam aceitando, ou melhor, acabam cumprindo o que está combinado. Claro, se tiver, vamos dizer assim, penalidades pecuniárias, o órgão mais sensível do ser humano é sempre o bolso. Então, imagino que sim, mas eles acabam aceitando passivamente ou cumprindo esse tipo de limitações? Ou há alguma resistência, algum problema nesse aspecto? Eu acho que aceitar é uma coisa, cumprir é outra, foi bem o que você disse. Então, a gente vê um pouco de tudo, para ser muito sincera, mas eu acho que o principal é o efeito pecuniário. Sem o efeito pecuniário, as coisas passam e é por aí. E, além da questão política, também, só para concluir, possíveis gafes que podem ser cometidas até na boa-fé por parte de executivos. Um caso típico foi uma entrevista que a então CEO do Nubank, Cristina Junqueira, fez no Roda Viva, dizendo que eles não tinham programas de contratação de pessoas negras porque eles contratavam na base da competência. Gerou um enorme problema de imagem para o banco e ela, inclusive, 2 dias seguintes, o banco foi obrigado a criar um programa exatamente para esse tipo de contratação. Foi uma frase que não foi nenhum tipo vamos dizer assim, de ataque ou de frase politizada, mas foi a constatação de uma realidade no banco, mas foi muito mal interpretada nas redes sociais. Como evitar esse tipo de situações? Se há como evitar, e há, vamos dizer assim, predições jurídicas para isso, contratos estão sendo pensados para esse tipo de riscos de imagem, porque, de novo, não é má fé, né? No caso não é dolo, é só culpa. Como se comportar nesse caso? Eu acho que esse ponto é essencial. Eu acho que a questão da intenção da pessoa e má fé, boa fé, o que aconteceu em cada situação específica. Eu acho que ter um bom preparo e uma assessoria é essencial. Essas pessoas precisam ser preparadas para dialogarem com a mídia, precisam entender quais são as tendências do momento, como se pronunciar nesse tipo de situação, que termos usar, que termos não usar. Então, acho que esse preparo é fundamental. E do ponto de vista contratual, se foi um erro de boa-fé, se foi uma escorregada, circunstancial, enfim, não há muito o que ser feito. Acho que aí é a companhia se organizar para se preparar para uma próxima, preparar aquela pessoa para uma próxima e endereçar aquela crise momentânea. Se foi de má fé, se foi intencional, se foi algo gravíssimo, aí sim a gente pode pensar nessas cláusulas em acionar, clawback clauses e etc. Ou seja, mais do que advocacia, mais um media training adequado seria melhor. Terminando, que infelizmente o tempo aqui é tirano, Luiz, questão de executivos brasileiros e contratações internacionais.
Na sua opinião, na sua experiência, as empresas internacionais olham com interesse para executivos brasileiros? O executivo brasileiro tem um plus que lá fora eles não têm pela complexidade do ambiente onde ele atua? E é mais comum que executivos brasileiros sejam levados para fora ou que estrangeiros acabem se tornando executivos de empresas brasileiras aqui? É mais comum um brasileiro ir para fora, e o brasileiro que foi para fora, e não são muitos quando você pega a escala global do que tem, mas os que foram para fora tiveram destaque nas suas empresas e performaram, e inclusive você tem evidências de quem ascendeu profissionalmente a cargos maiores do que o cargo que entrou. Então sim, o profissional brasileiro ele é valorizado lá fora e cada vez mais valorizado enquanto alguém que está acostumado a um ambiente complexo. Então você pega hoje, por exemplo, só para dar um ponto, a inflação não era uma normalidade no mundo afora, e não tem melhor do que ninguém que um executivo brasileiro para lidar com ela nos últimos 50 anos, para não falar mais. Então a gente percebe sim um movimento de muitos benchmarks, muitas conversas e contratações, às vezes executivos brasileiros sendo vamos dizer, buscados até para ensinar como lidar com isso lá fora. Então isso acontece sim e somos bem vistos. E os estrangeiros no Brasil conseguem se adaptar a um ambiente hostil, ou eles depois de um tempo preferem voltar para os seus países? Conseguem, mas é mais transitório. Você vê que não tanto pelo desempenho, mas de fato aprender o Brasil é mais complexo do que aprender um país com uma economia estável. Você aqui faz reforecast do seu orçamento pelo menos todo mês, né? Lá eles têm uma oferta e uma demanda um pouco mais equacionada. Agora tem um caso atípico, que é essa relação com a inflação, mas quando vem bem, eles vêm muito para companhias multinacionais, né? Então o Brasil é um território grande, mas não tão grande como uma operação global, de uma companhia global, mas ele é um pedaço relevante aí de muita empresa. Mas num ambiente controlado eles conseguem fazer o executivo transitar por aqui para aprender a ser o número 1, aprender a ser um C-level e aí depois voltar para ocupar um cargo maior em outro país que ele domine mais o mercado. Então sim, eles se vão bem, mas é normalmente uma função mais transitória, eles acabam voltando para a matriz. O Brasil como um romance de formação, né, diria alguém. Vamos lá, gente, eu teria muitas outras perguntas para fazer para vocês, mas infelizmente nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muitíssimo nossos convidados de hoje aqui no BMC Talks. Isabela Magano, da Pipec Advogados. Muito obrigado, Isabela, foi um prazer tê-la conosco hoje aqui. Prazer foi meu, muito obrigada. E o Luiz Gustavo Mariano, sócio da Flow Executive Finders. Luiz, muito obrigado, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado você, obrigado Isabela também pela companhia. Luiz. E muito obrigado a vocês também que estão seguindo a gente aqui na BMC. Continuem com nossa programação e a gente se vê na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.